Guys, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje a gente vai aqui reagir a mais um vídeo do menino Thomas. Esse vídeo que me pegou desprevenido, tava em live com os meus amigos Pioyo, Rick Rios, Atena e o Hantzika, quando o menino Thomas me lança o iceberg de creepypasta de 2 horas de vídeo. Então, muito provavelmente esse vídeo aqui vai ser dividido em 2 partes, tá? Então, se ele for dividido em 2 partes, ou se ele já foi dividido em 2 partes, eu não sei. Só sei que provavelmente esse começo aqui vai estar nas 2 partes e provavelmente vai ter uma anotação aqui em algum canto falando se essa é a parte 1, se é a parte 2 e provavelmente vai estar no título também, tá? Então, vamos lá ver o vídeo do menino Thomas. Eu amo os vídeos desse back desse cara. Esse cara tá muito perto dos 100 mil inscritos. Ele merece, mano. Ele merece os 100 mil inscritos. Eu espero que ele consiga os 100 mil logo logo. Então bora lá assistir esse iceberg que promete, mano. Bom, provavelmente aqui, guys, que vai dividir o vídeo. Então um salve aí para o vídeo que tá acabando e um salve agora pro outro que tá começando, né? Se eu for editar esse aqui em 2 partes, acabou de tocar aí a introdução de novo, né? A mesma introdução, vou usar a mesma introdução 2 vezes. Vou fazer uma nova, só vou complementar com essa parte aqui, né? Então, se você tá me perguntando, se você chegou no vídeo do nada Camada 3, esqueceu do 1 e 2, dá uma olhada no canal. Provavelmente o vídeo saiu na mesma semana, se deu tudo certo. Eles saíram pelo menos em sequência, isso pode ter certeza. GTA San Andreas Black Edition. Ah, cara, como assim, mano? Tem uma creepypasta de GTA, velho. Olá. Sem dar mais detalhes, começo meu relato sobre o jogo Grand Theft Auto San Andreas, de um ponto de vista diferente que, obviamente, me deixou chocado, por assim dizer. Tudo começou quando eu fui no apartamento do meu irmão mais velho, Francisco, que atualmente é policial. Tem 26 anos de idade. Bom, aconteceu quando eu tinha 13 anos. Eu era muito fanático pela saga GTA. O meu irmão, quando tinha 23 anos, era estudante universitário. Era um pouco drogado e tinha um amigo emo. Ocorreu que fiquei sabendo que meu irmão conseguiu dos Estados Unidos um jogo chamado Grand Theft Auto San Andreas Black Edition. Fui em seu apartamento e pedi o jogo emprestado. Meu irmão estava calado com seu amigo, o emo, não sei porquê, mas ignorei. Algo devia estar acontecendo com esse emo. Então fiz um gesto de desgosto e saí. Quando ia para minha casa, estava observando a capa do jogo. Era 100% original, mas o estranho é que não dizia Rockstar Games, e sim Activision. As letras em cores cinza Ué, GTA da Activision, que merda é essa? e amarelo. Lembrei que Activision... Sai do fake, pastor da igreja que fala que GTA é do diabo. Já pensou se a creepypasta fosse alguma creepypasta foi criada por um pastor pra, tipo, usar de prova pra ele mesmo, pra falar que é do demônio? Já pensou essa coisa da conspiração? Teoria da conspiração aí, mano? era a empresa rival de Rockstar, e que Rockstar suspendeu o anúncio de True Crime, um dos jogos da Activision. Eu pensei que eles levaram a mal, mas vi que eles dedicaram uma expansão ao San Andreas. Quando cheguei em casa, comecei a jogar o jogo. A introdução era sobre o CJ limpando uma foice no campo, o que era estranho porque CJ sempre matava a gente, mas o que me chamou a atenção foi a arma. Ou seja, novas armas? Esperava que sim. Quando iniciei o jogo, começou de forma normal, mas foi estranho ver que na cena de início aparecem Switch, Big Smoke e Kendall usando cocaína em casa, mas na cozinha da casa de CJ estava Ryder pendurado por um gancho atrás de sua nuca, pendurado como um carneiro. Oxi, é Dead by Daylight agora? Switch disse: "Iremos por ela", e Kendall começou a gritar e saltar. Smoke estava sem seus óculos e permanecia calado vendo Kendall. Switch olha com desprezo para Kendall e parece que a estrangula ou mete algo em seu pescoço. Não lembro bem. Switch tem uma
Ele segurando. Ele segurando a risada, mano. Muito bom. Por que o Silvio tá com um filtro mexicano? Eu tô com um filtro que pega as cores do meu monitor. Então, como a tela ali tá laranja, eu tô laranja também. Expressão muito grotesca com olhos azuis, como saídos de uma caricatura. Sweet e Smokey entraram no quarto de CJ, levantaram o colchão e encontraram um vibra vermelho com marcas de Mano, o cara só queria fazer uma creepypasta muito grotesca só, mano. Pode ter certeza. Sweet meteu o vibrador na boca de Smokey, o empurrou profundamente. Que Ele isso? começou a vibrar. Ele começou a vibrar. Pode-se ver que Smokey estava chorando e tremendo sua gordura. Eu fiquei com uma expressão de What the fuck? Quem merda é essa? E vi que Sweet engasgou Big Smoke com um vibrador e o acertou no pescoço com um martelo de carpinteiro. Quem merda é essa? Ele mostrou aquele passo que ele tava lendo justamente pra poder pegar o erro de português. Vai se ferrar, mano. Para afundar mais o vibrador e Big Smoke morreu. Por Deus, foi horrível porque não era da qualidade do jogo anterior, sendo um pouco mais realista. Sweet olhou para a tela e perguntou: Que merda está olhando, escroto? Me assustei tanto que pensei que ele disse aquilo diretamente para mim e tapei o rosco. Não queria mais ver esse jogo. Rapaz, eu parei o rosco também. Se eu visse uma cena dessa aí. Minimizei e quando entrei no painel de controle para desinstalá-lo, escutei um grito vindo do jogo. Subi o jogo novamente e vi Kendall na cozinha com os olhos furados e com as mãos quebradas. Caralho, isso foi espantoso. Sweet gritava cada vez mais alto, até que se calou e disse: CJ, e saiu de sua casa. Dessa vez tinha que usar Sweet. Vi que sua vida estava muito baixa e para tudo, ele atirou em um dos membros de Grove Street, um tiro no rosto e seu olho direito saiu voando. Me assustei e quando tentei sair de lá, Sweet não se movia. Ele se ajoelhou e murmurou algo como: O pão de Satanás vos perdoará. Eu senti como se estivesse preso a algo. Então, quando usei o carro de Sweet, me obriguei a acelerar a 120 km por hora, porque senão sairia do banco de trás a mãe morta de CJ e ela arrancava os olhos de Sweet. Perdi 2 vezes nessa parte e, espantadíssimo com essa cena de terror, acelerei com tudo e no centro de Vinewood encontrei CJ comendo a cabeça do policial Tenpenny com os olhos amarelos e as pupilas negras. Desliguei o computador e não soube o que fazer. Passaram 3 anos depois disso e vim pedir a esse site que me deem conselhos de como superar esse terrível pesadelo. Às vezes tenho pesadelo com isso. Eu lamento ter jogado aquilo, mas eu era apenas um pirralho idiota. Eu não tenho nada a comentar. É só uma creepypasta muito tosca, mano. É só uma creepypasta muito tosca, mano. Lua pálida. Vamos ver o que é isso tá da lua. Na última década e meia, tornou-se infinitamente mais fácil obter exatamente o que você procura com apenas alguns toques no teclado. A internet revolucionou a realidade, colocando um oceano de informações a um clique de distância, a ponto de ser difícil imaginar como era a vida antes dela. Com certeza. Mas uma geração atrás, quando termos como streaming e torrent só faziam sentido em conversas sobre água, as pessoas se reuniam pessoalmente naquilo que era chamado de swap parties. Jogos e programas circulavam em disquetes, meticulosamente rotulados à mão com caneta permanente. É claro que a maioria desses encontros consistia em grupos trocando jogos populares, como King's Quest ou Maniac Mansion. No entanto, alguns
Era basicamente uma festinha pro povo gamer das super antigaça trocar jogo entre si, então. Poucos programadores talentosos conseguiam criar seus próprios jogos para compartilhar nesses círculos. E quando o faziam, o jogo só era repassado adiante se fosse divertido e suficientemente original. Esses títulos caseiros ganhavam status de artefatos raros, cobiçados por colecionadores em todo o país. O jogo Lua Pálida, entretanto, nunca havia saído da região da Baía de São Francisco. Todas as cópias conhecidas estavam concentradas ali, assim como os computadores capazes de executá-lo. Isso porque seu criador distribuiu apenas um punhado de cópias e, deliberadamente ou não, manteve o jogo restrito àquela área. O jogo se tratava de uma espécie de aventura de texto, criada justamente quando esse gênero começava a... Era muito comum esse tipo de jogo antigamente, mano. Que é basicamente um RPG. Sabe RPG de texto que você faz com seu amigo no WhatsApp? Então, era isso. Basicamente, o jogo ele te dava as opções. Literalmente é isso, mano. Literalmente isso. Porque DOS não tinha interface gráfica, né? Era só texto, então era o que tinha. Sair de moda. Ao iniciá-lo, o jogador se deparava com uma tela quase vazia, exceto pelo seguinte texto: você está em uma sala escura. A luz do luar brilha pela tela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando. Assim começava a experiência que um escritor certa vez descreveu como enigmática, sem sentido e totalmente injogável. Embora o jogo aceitasse apenas comandos básicos como pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta e ir ao leste, já na segunda fase a frustração já começava. Se o jogador escolhesse qualquer direção que não fosse norte, a tela do computador simplesmente congelava, forçando-o a reiniciar o computador. E as fases seguintes eram ainda mais exasperantes. Repetiam a mesma estrutura minimalista, limitando-se a opções de movimento, enquanto comandos tradicionais de aventura textual se mostravam inúteis. O comando usar ouro resultava em não aqui. O comando usar pá exibia não agora. E o comando usar corda simplesmente informava você já usou isso. A maioria dos jogadores desistiam após algumas tentativas, indignados com a necessidade constante de reinicializar a máquina e taxando a experiência como uma interface mal programada. Porém, há uma verdade imutável no mundo da informática, em qualquer época. Sempre existirão pessoas com tempo livre de sobra. Foi assim que Michael Nevins, um jovem obstinado, decidiu investigar se havia mais em Lua Pálida do que se aparentava. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e incontáveis reinicializações, ele finalmente conseguiu desbloquear uma mensagem inédita. Lua Pálida sorria abertamente. Não há caminhos. Lua Pálida sorria abertamente. O chão é macio. Lua Pálida sorria abertamente. Aqui. Comando. Quase 1 hora depois, Nevins descobriu a combinação exata: cavar buraco, descartar ouro e tampar buraco. A tela então exibia a seguinte mensagem: parabéns! 40.24248 121.4434. O jogo então acabava. Nevins deduziu que os números representavam coordenadas geográficas, que apontavam para um local na densa floresta próxima ao Parque Vulcânico Lassen. Armado com um mapa, uma bússola e uma pá, essa última levada mais por instinto do que por certeza, ele partiu no dia seguinte,
Para seu espanto, cada curva do trajeto correspondia fielmente aos caminhos e os comandos do jogo. Ô, louco. Quando finalmente alcançou o destino, seus olhos fixaram-se em um montículo de terra recentemente revolvida. Ao cavar, seu coração gelou. Seus esforços revelaram a cabeça em decomposição de uma menina loira. Eita! Em choque, Nevins acionou as autoridades. A vítima foi identificada como Karen Paulsen, de 11 anos, desaparecida há 1 ano e meio em San Diego. Apesar das investigações, o programador de Lua Pálida jamais foi encontrado. Todas as pistas levavam a becos sem saída. Colecionadores chegaram a oferecer mais de $6.000 por uma cópia do jogo. Quanto a Karen, o resto de seu corpo nunca foi encontrado. Ô, louco. Essa deve ser uma das minhas creepypastas favoritas e é também uma das mais conhecidas da internet. Ela foi escrita em 2011 por um cara chamado Mikhail Honorides, do fórum Something Awful. E assim, eu não tenho muito ao que falar sobre essa história, eu só decidi colocar ela aqui nesse vídeo porque eu sinto que todas as creepypastas dessa camada são bem ruins, então eu inseri ela ali só pra não ficar, sabe, tipo 3 creepypastas ruins logo em seguida. É. Tá bom, tá bem bom. Mano, essa foi bem interessante, mano. Essa história te deixa um pouquinho tenso, tá ligado? Tipo, pô, como é que vai ser e tudo mais. E, cara, essa creepypasta me lembrou da creepypasta do Luna Game, né? Que é o joguinho da Luna. É creepypasta normal de jogo, tá ligado? Ah, nossa, olha esse joguinho aqui que eu achei do personagem que você gosta. Aí o jogo vai lá e mata a criança, tá ligado? Aí outra pessoa pega o jogo pra jogar, e tenta desvendar o que aconteceu, tá ligado? Tanto que esse Luna Game, ele tem vários jogos, tá ligado? Tem vários jogos. Tipo, acho que vai ter o 8, se eu não me engano. E é bem bizarro, mano. É bem bizarro. O paia do Luna Game, mano, é que a galera injetava muito vírus nos Luna Game, tá ligado? Então era muito difícil baixar um Luna Game e o bagulho não ter vírus, tá ligado? Até que esse motivo do jogo eu acho desnecessário. Se eu matar a criança, me dá um motivo pra me importar. Ah, o motivo é que o jogo é assombrado, tá ligado? O motivo é basicamente isso. Não tem muito um motivo específico. Não, mas é tipo, o jogo é do capeta. A criança morreu jogando. Tá ligado? Jack sem olho. Olá, meu nome é Mitch. Estou aqui para contar a vocês sobre uma experiência que tive. Não sei se foi paranormal ou qualquer outra palavra idiota que as pessoas usam para descrever fenômenos sobrenaturais. Aí até Lavender... Não, mas é basicamente isso, é creepypasta, né? Lavender Tal também é uma creepypasta. Mas depois que aquela coisa me visitou, eu acredito nessa bobagem paranormal agora. Isso aconteceu 1 semana depois que eu me mudei para a casa do meu irmão Edwin. Depois que a minha casa foi penhorada. O Edwin gostou da ideia de eu me mudar, já que não nos víamos há 10 anos, então eu estava animado também. Logo adormeci depois que me mudei. Depois daquela primeira semana, ouvi ruídos vindo de fora por volta de 1 da manhã. Pensei que fosse um guaxinim, então ignorei e tentei adormecer. Na manhã seguinte, contei ao Edwin sobre isso e ele concordou. Na noite seguinte, no entanto, achei ter ouvido minha janela abrindo e uma batida alta, como se algo tivesse entrado no meu quarto. Saí da cama rapidamente e olhei ao redor do meu quarto, mas eu não vi nada. Na manhã seguinte, Edwin deixou cair sua xícara de café quando me viu. Ele ergueu um espelho próximo e eu me vi. Eu tinha um grande corte na minha bochecha esquerda. Ô, louco. Depois de ser levado às pressas para o hospital, meu médico me disse que eu devia ter estado sonâmbulo, mas então ele me mostrou algo que fez meu sangue gelar. Ele levantou minha camisa para revelar uma incisão costurada onde meus rins estavam. Você, de alguma forma... Que
isso, mano? Entrarão na minha casa e roubarão o meu rim. Perdeu seu rim esquerdo ontem à noite. Não sabemos como, no entanto. Sinto muito, Mitch. O meu médico me disse. A noite seguinte foi o meu ponto de ruptura. Por volta da meia-noite, acordei para ver uma visão verdadeiramente horripilante. Eu estava cara a cara com uma criatura com um capuz preto e uma máscara azul escura, sem nariz ou boca, olhando para... Roubo de órgãos e você rindo. Não, é porque a situação é muito bizarra, mano. Imagina aí. Você dorme de noite, aí tu acorda de madrugada com barulho. Aí tu dorme de novo. Aí tu acorda de manhã cedo, tu tá com um corte na bochecha e tu perdeu um rim. mim. A coisa que mais me assustou foi que ela não tinha olhos. Apenas órbitas vazias e pretas. A criatura também tinha uma substância preta escorrendo de suas órbitas. Peguei a câmera próxima e uma lareira e tirei uma foto. Depois que a foto foi tirada, a criatura saltou sobre mim e tentou abrir meu peito com garras para alcançar meus pulmões. Que isso? Eu a impedi chutando-a na cara. Eu vou te acordar assim na BGS pra falar que eu fiz cocô no colchão. Por que você vai ter feito cocô no colchão? Quando corri para... Jack sem olhos. É essa creepypasta. É o Alice Jack. Essa creepypasta mesmo. Para fora do meu quarto, peguei a minha carteira. Eu precisaria do dinheiro. Corri para fora da casa do meu irmão na noite. Acabei na floresta perto da casa de Edwin e tropecei em uma pedra. Fiquei inconsciente e acordei no hospital. Meu médico entrou no quarto. Porque ela não cagaria no colchão. Aí realmente, né? E não tenho o que negar. Pô, confundi esse cara com o do Zelda. Não, esse é o Ben Drowned é outro. O Ben Drowned é tipo, ui, comprei uma fita, tinha um save. O save tá amaldiçoado, ui. Mesmo que me tratou antes. Eu tenho boas e más notícias, Mitch. Meu médico começou. A boa notícia é que você teve ferimentos leves e seus pais virão buscá-lo. Eu suspirei, aliviado. A má notícia é que seu irmão foi morto por alguma... Mano, não dá pra levar a sério com o menino Thomas rindo também, mano. Ele rindo, mano, vai se ferrar. Coisa. Sinto muito. Meus pais me levaram de volta. Ele tá com... eu consigo ouvir o sorriso no rosto dele, mano. Vai se ferrar. A casa de Edwin para pegar meus pertences restantes. O que eu fiz? Ao entrar no meu quarto, fiquei assustado, mas mantive a calma. Peguei minha câmera e então parei. No corredor que levava ao meu quarto, vi o corpo de Edwin e algo pequeno deixado ao lado dele. Peguei a coisa pequena e entrei no carro dos meus pais, sem mencionar o cadáver de Edwin. Ué? Olhei para a coisa que eu tinha pegado e quase vomitei. Eu estava segurando o meu rim roubado. Aê, achou o rim de novo. Será que consegue colocar de novo o rim? E com uma marca de mordida, com alguma substância preta nele. Pera aí, o menino Thomas fez uma participação numa música geek, qual? Essa creepypasta foi criada em fevereiro de 2012 por um usuário chamado Azelf5000. E ela é considerada uma das creepypastas mais famosas da internet, apesar dela também ser bem ruim. Isso é um muito ruim, muito ruim. O resumo da creepypasta é: entrarão na minha casa e roubarão o meu rim. Padrão que você vai ver com várias creepypastas. Várias das creepypastas que se tornam muito famosas não são necessariamente muito boas. Existem várias coisas na história que não fazem muito sentido. A minha favorita é que o cara, ele olha a criatura olhando pra ele enquanto ele tá na cama. E o primeiro instinto dele é pegar uma câmera, tirar uma foto e daí, antes de sair do quarto, pegar a carteira,
pois ele, entre aspas, precisaria do dinheiro. E daí tem o fato do cadáver do Edwin ainda estar na casa quando ele voltou lá do hospital. E eu imagino que era pra ser que o Jack sem olhos pegou o cadáver dele e botou lá pra traumatizar o nosso protagonista. Porém, tipo, eu não sei se vocês tiveram essa mesma interpretação, mas quando eu li pela primeira vez, eu só imaginei que a perícia tinha esquecido o cadáver dele lá e só deixaram mesmo lá e foda-se. Sim, é por aí, mano. A imagem anexada a essa história é muito boa, de fato. Sim. Mas isso é porque essa imagem não tem nada a ver com a história em si. Porque ela foi criada antes da história ser escrita. Ah, caraca. E o Ezel, o autor, ele só viu essa imagem e criou uma história com base nela. Isso é algo que, como eu disse bem no começo do Iceberg, é algo que se tornou bastante comum. O Slenderman é uma dessa, né? Porque o Slenderman, ele surgiu numa competição de imagem assustadora de Photoshop, mano. É uma competição de montagem. A galera em fórum de montagem costuma fazer uns campeonatos assim. E o Slenderman é uma imagem... As imagens primordiais, diga-se de passagem, do Slenderman é tudo assim, mano. As pessoas viam uma imagem assustadora ou cabulosa na internet e daí criavam uma história com base naquilo. E mesmo que a história não fosse boa... E aí, Aris, como é que você tá? Tudo bem? A gente tá aqui assistindo o Creepypasta de... O Iceberg de Creepypasta. Eu ia falar Creepypasta de Iceberg. Eu ia trocar tudo, mano. A Creepypasta ainda assim ficava popular por causa da imagem. Outra coisa muito curiosa também sobre a Creepypasta do Eyeless Jack é que, se você for pesquisar sobre Eyeless Jack no Google e ver as imagens, você vai ver várias fanarts, algumas delas até um tanto obscenas. Sim. Isso acontece porque, por volta de 2012 ou 2013, a fanbase de Creepypasta passou a ser tomada por meninas adolescentes. E esse novo... Eu acho que eu já vi algumas dessas imagens enquanto eu conversava com a Pioyo. Público feminino acabou se atraindo pelas creepypastas por causa das histórias de homens psicopatas. E elas acabavam... O Jeff the Killer entra nessa, o Ben Drowned entra nessa. Eu já vi umas imagens meio sexy do Slenderman já também. Nossa, o Slenderman é um prato cheio, né? O cara tem tentáculo, mano. Meio que criando fanfics com esses personagens. E acabou virando uma coisa meio de fetiche. Virou meio de fetiche. Então, várias creepypastas acabaram ficando populares nessa época por causa desse novo... Tá aqui na tela, mas é uma fanart de uma arte. De uma arte não, né? De uma arte de IA. A minha imagem favorita de inteligência artificial, de creepypasta, é o Jeff the Killer versão menina de anime. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. Pra ver se eu mostro pra vocês. Essa daqui, ó. O problema é que tá um TikTok. É uma print do TikTok, mano. Essa imagem aqui, ó. Essa aqui é a minha imagem favorita de creepypasta. Porque essa imagem... Sabe aquelas IA que você joga uma imagem e ela gera uma outra imagem em cima? Essa imagem é basicamente isso. Então, se você pega essa imagem e você espreme o seu olho, você consegue enxergar o Jeff the Killer, tá ligado? Porque é literalmente o Jeff the Killer jogado numa IA que transforma em menina de anime. Então você consegue enxergar o Jeff the Killer se você espremer bem o olho e olhar pra ela, tá ligado? Você consegue ver. Essa é a minha imagem favorita de creepypasta. E essa imagem, ela ficou tão famosa que ela é cheia de fanart, mano. Tipo, isso aqui é uma fanart daquela imagem, tá ligado? Tem essa outra aqui também, ó. Tipo, é cheio de imagem assim, sabe? Muito engraçado, velho. O público. Lembrando que a gente tá falando que, tipo, nessa época... Crepúsculo e 50 Tons de Cinza eram muito populares. Nossa, e boa demais. parte desse público que assistia Crepúsculo e 50 Tons acabaram também se interessando por creepypastas. Então você vê várias histórias como Jeff the Killer, Chick-Toby, o próprio Eyeless Jack, Laughing Jack também, acabaram ficando muito populares nessa época, não por causa da qualidade da história,
mas sim porque esses personagens... Essa tela de censura não é muito segura? Cara, pior que eu acho que quando eu fiz ela, eu reduzi demais o blur. Eu acho que eu tenho que aumentar depois. Vou lembrar depois, o vulgo, de aumentar o blur dela. É que, tipo, antes era só o blur, tá ligado? Aí eu deixei muito. Aí o que eu fiz? Quando eu fui refazer, eu diminuí o blur e coloquei esse texto. Eu tenho que aumentar o blur de novo. Eu tinha reparado nisso já, vulgo. Eu tinha reparado nisso já. Eu vou mudar depois. apelavam muito para o público feminino. E naturalmente, esse novo público e essa nova cultura em volta das creepypastas acabou contribuindo para uma decadência muito grande desse gênero na internet. Não, mano, cara, tipo, creepypasta 2013 pra frente, poucas apareciam, mano. Eu não lembro de ter ficado sabendo de uma creepypasta nova de 2013 pra frente. Caraca, eu não fazia ideia de que eu sabia tanto de creepypasta, mano. Caraca, velho. Conheço essa imagem, pensei que eu tava maluco quando eu vi. Será que tô enxergando direito? Não, mas é isso mesmo que eu falei, pô. É a imagem do Jeff the Killer que eles jogaram numa IA e essa IA usou essa imagem de base pra fazer uma menina de anime. Tanto que tem um monte de imagem de creepypasta que é assim. Se você aperta o olho, você enxerga o Jeff the Killer, tá ligado? Mas se você só olha pra ela, é uma menina de anime muito bonitinha, tá ligado? Inclusive, eu acho muito bonita a menina de anime do Jeff the Killer. Ela é bem fofinha. Antes de continuar, eu devo agradecer os membros do meu canal, em especial os donos dos campos de arroz, cujas duas... Cara, eu gosto muito do Augusto, que é só a letra A foto dele, e como o Menino Thomas coloca esse efeito em todo mundo, é basicamente um edit da letra A. São generosas, permitem que meu canal continue ativo, mesmo diante a corta de verbas do governo cambojano. Eu também agradeço às pessoas da Creepypasta Wiki, creepypasta.com e Creepypasta Brasil. Ó, o Creepypasta Brasil mencionado, mano. Mano, eu falo do Creepypasta Brasil porque eu já falei aqui, né? Tem um vídeo nesse canal aqui do YouTube, no caso, no canal principal, né? Porque quem estiver vendo pelo canal de cortes é o canal principal. Eu tô falando aqui na live. Que é o vídeo do Banned from Equestria, que é um jogo mais 18 de My Little Pony, que eu conheci por causa do Gabs, que é dono do Creepypasta Brasil. Gabs Azevedo, né? O Gabs que fala de jogo de terror, Friday Night Funkin', etc. Foi ele, indiretamente, ele me apresentou um jogo mais 18 de pônei, mano. E foi por causa que eu comecei a acompanhar a Creepypasta nessa época que o jogo tava viral, tá ligado? Muito obrigado e de volta pro vídeo. Pra quem quiser o contexto direitinho, vai lá e vê o vídeo lá. O vídeo é muito bom, inclusive, é dublado, você não vai precisar ler nada em inglês. E sim, mano, eu fiz VTubers dublarem um jogo mais 18. Isso é surpreendente. Camada final. Porão do Homem do Saco. Será que ele... chutes pra camada final. Talvez ele mencione o Ben Drowned, né? Que é a favorita do Menino Thomas, né? Tem o youtube.com/666, porque essa estética aqui é full youtube.com/666, que é uma creepypasta também. Deixa eu ver alguma outra. Cara, não sei outra. Mas esses são os meus 2 chutes pra esse final aqui de vídeo. Barbie.avi. Ai, velho, eu acho que eu sei qual que é essa. Olá. Isto aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu só precisava compartilhar isso com alguém. Tudo começou na festa de um amigo meu. Ele é um artista que alugou um loft na parte industrial da cidade. Se eu não me engano, foi por causa da dog.jpg que começou a surgir um monte de creepypasta que termina com algum formato digital. .mp4, .avi, .3gp, .exe, tá ligado? Essas creepypastas. Mano, pra você ver como é que creepypasta é um negócio de internet, né? As creepypastas é tão internet que elas terminam. O nome delas é basicamente nome de arquivo. É bizarro.
Se você puder imaginar um lugar como Detroit em 1920, é como a área se parecia. Nesse dia eu acabei festejando demais e decidi dormir por lá, em algum sofá. Acordei às 4 da manhã e decidi ir embora. O sol ainda não havia nascido e caminhar pela cidade naquele horário não era uma opção. Eu decidi então ligar para minha namorada e implorar por uma carona. Sendo ela uma ótima namorada, ela foi me buscar e disse que estaria lá em torno de 40 minutos e que ligaria para mim assim que chegasse. 10 minutos depois de falar com ela, acabou a bateria do meu celular. Então eu decidi me sentar à janela e esperar até eu ver o carro. Eu me sentei ali e meus olhos começaram a ficar pesados e eu comecei a pegar no sono. Foi um barulho de algo quebrando lá fora que me acordou. Um barulho não muito alto, mas foi o suficiente para me acordar. Eu olhei lá fora e procurei por algo, mas não vi ninguém. Mas do outro lado da rua, perto daquelas enormes latas de lixo, havia um computador e um monitor jogados no chão que não estavam ali antes. Quando a minha namorada chegou, eu desci e me lembrei que um amigo estava sem computador e decidi ir até a lixeira e ver o que podia ser salvo. O monitor não tinha muita utilidade, mas eu decidi levar a CPU para ver se funcionaria. Uma semana se passou e a minha namorada ligou dizendo que estava no porta-malas do meu carro, então... Cara, pior que eu já vi tanto vídeo da galera achar computador no lixo e eu nunca achei um. Tá que eu moro no fim do mundo e ninguém joga computador fora aqui na minha cidade, mas... Pô, cara, eu adoraria, tipo, sei lá, eu estar em BH um dia, eu olhar pela janela do carro e ver uma CPU jogada. Nossa, ia ser a minha diversão do mês, eu achar uma CPU jogada, mano. Sem brincadeira. Eu ia diagnosticar e às vezes resolver o problema do computador, mano. Na moral, mano. Isso me lembra que eu tenho um computador aqui em casa pra consertar. Então eu fui buscar e trouxe para casa aquela noite. Antes de desmontar a CPU, eu decidi ligar no monitor para ver se estava funcionando ainda. E para minha surpresa, estava. Era um Windows XP e parecia ter sido formatado. Eu decidi então procurar por palavras-chave na busca do Explorer para ver se encontrava algo que o antigo dono tinha esquecido. Mas eu não encontrei nada. Então eu decidi procurar por filmes. E um arquivo apareceu. Era um arquivo .avi dentro de uma pasta chamada Barbie, escondido no diretório System 32. Tá pegando. Escondeu a pasta dentro da System 32, que perigo, velho. Agora, tudo começa a ficar extremamente perturbador. O filme tinha mais ou menos 1 hora de algo como um arquivo de filmagem bruto. A filmagem era de uma mulher sentada em uma cadeira conversando. Decidi assistir o vídeo para ver no que se tratava, e depois de 15 segundos de vídeo, o áudio começa a ficar inaudível e a face dela começa a mudar, como se estivesse desconfortável por estar ali. Mas ela continua falando, e como ela falava e parava, eu assumi que aquilo era como uma entrevista e que ela estava respondendo perguntas. Ela então começa a chorar, e então ela começa a chorar tanto que mal consegue olhar para a câmera e não consegue mais falar. Que isso? Uma das palavras que consegui ler em seus lábios foi a palavra skin, ou pele. Ela repete essa palavra várias e várias vezes. Ela parece não estar contente com a sua pele. Até esse ponto, ela já não fala mais e apenas chora. E então tudo fica preto. Eu importei o vídeo para o Final Cut para tentar isolar o áudio. Eu consegui isolar o áudio e tentei mexer nos equalizadores. Final Cut? Então quer dizer que o cara é usuário de Apple, mano. Mas mesmo assim continuava impossível de entender qualquer coisa. Eu tentei muito, mas não consegui nada. Mas eu percebi que ela não se mexia ou levantava. Assisti o vídeo muitas vezes nessa noite procurando algo que pudesse me dar mais pistas. Eu estava muito insatisfeito, eu queria mais. Foi aí que eu notei que havia mais 2 minutos de filmagem que antes. Esses 2 minutos são muito estranhos e quase impossíveis de assistir por causa da corrupção. O meu palpite é que eles levaram a câmera para algum lugar e ela foi esquecida lá ligada porque só dava para ver um par de pernas caminhando por um trilho de trem. Foi aí que o meu coração disparou
Porque tem um trilho de trem a alguns quilômetros daqui que parecia muito similar com essa do filme. Foi aí que o meu coração disparou, porque eu lembrei que tem um trilho de trem a alguns quilômetros daqui. Ué, você leu de novo. Ele leu de novo. E parecia muito similar com esse do vídeo. Eu acho que ele. Não, eu acho que ele não gostou da entonação e ele leu de novo mesmo. Tipo, repetiu. Só que ele esqueceu de cortar. Eu tinha que ir lá checar o lugar. Em um sábado pela manhã, peguei minha lanterna, a minha faca e minha câmera e fui até os trilhos de trem. Caraca. Estacionei meu carro e fui andando pelos trilhos, até que cheguei em uma floresta e continuei caminhando por 2 horas prestando atenção e parando para ouvir sons ou algo do tipo. Sempre nessas histórias, eu presto atenção quando tem esses mostrando o tempo, né? Eu fico pensando, que hora que você foi? Tá ligado? Porque, tipo assim, ele falou que andou muito e depois ele andou mais 2 horas na floresta. Você tem que lembrar que ele tem que voltar. Ele tem que voltar pro carro depois disso tudo. Dependendo de quantas horas você passou andando, é o dobro do tempo, tá ligado? Que você passou andando pra ir e volta, né? Então, mano, teve uma vez que eu fui ler uma história que, sem brincadeira, a ida dava tipo umas 20 horas. Tipo, claro que teve alguns momentos, e em algum momento na história o personagem teve que falar que ele voltou. E ele tava correndo perigo. Só que ele voltou pro mesmo lugar de origem. Então ele passou mais de 20 horas voltando. E não teve nada na volta, só na ida. Na ida teve vários problemas, mas na volta não rolou nada. Falei, caraca, mano, como é que isso pode acontecer, velho? E, tipo, isso acontece em histórias. Às vezes, sei que às vezes pode ser eu exigindo demais, assim, numa história fictícia, mas eu reparo, né? Reparo nessas mostragens de tempo. Por um segundo eu pensei que o vídeo repetiu sem querer, eu também. Encontrei uma trilha de árvores e fui seguindo até avistar uma clareira com uma casa que parecia estar sendo consumida por toda a vegetação selvagem do lugar. Demorou um tempo até eu tomar coragem e entrar na casa. A porta estava meio aberta e eu empurrei a porta com a minha lanterna e eu me senti bem ao ver que o interior da casa estava muito bem iluminado. Oh. Não havia móveis, o chão estava cheio de tijolos e algumas paredes estavam com buracos enormes. Nada de anormal, eu tirei algumas fotos. Até eu perceber que havia uma porta que parecia ser a porta do porão, mas diferente de todo o resto da casa, ela estava nova e trancada. Além disso, quando eu subi ao segundo andar da casa, Eita. eu encontrei algumas cadeiras e uma mesa que pareciam novas demais para estar ali. E eu vi claramente um saco de plástico molhado dentro da banheira, como se alguém tivesse lavado aquilo. Você viu as cadeiras novas e não pegou com você pra levar pra casa? Aí não pode. De repente, eu ouvi um grito muito alto vindo do porão. Então pulei pela janela do segundo andar e voltei pelo caminho de onde eu vim. E saiu vivo desse pulo? Que isso? Quando estava voltando, eu percebi que o grito era na verdade um barulho vindo dos canos de água da casa. Eu me senti mais tranquilo, mas foi nesse pequeno momento de alívio que acabou dando espaço ao terror que me senti ao me perguntar por que a água estaria ligada em uma casa abandonada no meio da maldita floresta. Faz um pouco mais de 2 meses desde que isso aconteceu, e eu não voltei lá e nem penso em voltar. Acabou aí? Essa creepypasta foi escrita em 2009 ou 2008 por um anônimo no 4chan. E eu gosto dela bastante, cara. Geralmente as creepypastas tentam criar um terror usando elementos paranormais ou usando de violência extrema. Essa creepypasta do Barbie.avi é o oposto disso, eu não acho. Ela cria um feeling pela sensação de vazio, né? E a estranheza do vídeo também. Do vídeo eu digo o vídeo da moça conversando. Cara, tem um bagulho que tinha que ser forte. Tinha que ser forte. Mano, tem um bagulho muito bizarro de terror, mano, que é o seguinte. Eu não sou de consumir muita coisa de terror, tá ligado?
Eu fico tenso com algumas coisas de terror, tipo um FNAF, tipo, você ter a tensão de qualquer momento o bicho pular na tua cara, igual esse vídeo aqui, né, que tem um jumpscare confirmado que ele vai ter. Dá uma tensão, mas tensão é diferente de medo, tá ligado? Tipo, você fica tenso esperando o bagulho, você sabe o que vai acontecer, tá ligado? Só que a primeira vez que eu fui sentir medo de verdade jogando um jogo a ponto de eu pausar o jogo e eu ter que respirar pra continuar jogando foi jogando Fears of Phantom, que são histórias de terror adaptadas em videogame, histórias baseadas em, entre aspas, fatos reais. E o vilão dessas histórias, eu não sei os outros, né? O que eu joguei é o pior vilão de história de todas, que é o ser humano. Especificamente o Fears of Phantom que eu joguei é o... eu não quero abrir Steam agora pra olhar. Mas é um que é uma... A protagonista da história é uma mulher. Ela tá dirigindo com o carro dela dá problema no meio da estrada. Só que ela consegue pelo menos levar o carro dela até um desses hostels, desses hotéis de estrada. Motel, né? Nos Estados Unidos é motel que chama. Aqui no Brasil, motel é o hotel do sexo. Lá nos Estados Unidos é hotel de estrada. E ela para lá, ela pede um mecânico e tudo mais, e começa a rolar meio que um cara stalkear ela, tá ligado? Tanto que, tipo, tem uma parte que ela tá dentro de casa e um cara começa a bater na porta, ela se esconde no armário e o cara invade a casa dela. Ou onde ela tá. A casa dela não, né? O quarto que ela tá dormindo. Tipo, é muito tenso, tá ligado? Saber que o perigo é uma pessoa, tá ligado? Você se sente realmente no lugar daquela mulher, tá ligado? Jogando aquele jogo. Tipo, é um terror bizarro, mano. Acho que, tipo, nenhum monstro ia me sentir tão amedrontado como aquele jogo me fez sentir, mano. Sem brincadeira, mano. Aquele jogo é bizarro e assustador, mano. E o monstro dele é uma pessoa. Um cara bizarro, mas é uma pessoa. Sabe? E eu acho esse o pior tipo de terror, honestamente. Que o monstro, o maior monstro que a gente tem na humanidade é o próprio ser humano, sabe? O cara se questiona como tem água funcional em um lugar abandonado, mas não como ele continua andando de boas após pular prováveis 5 metros de altura, então, né? Tem uma versão brasileira de Fears of Phantom, um capítulo mais recente desse game se chama Rota 86. Não sabia, não sabia. Depois eu boto na tela no vídeo do que foi, e depois aqui na live eu mostro pra vocês, caso alguém queira saber. Mas é o único Fears of Phantom que eu tenho na Steam, mano. É o único que eu tenho, o único que eu joguei. Porque, mano, sem brincadeira, velho, é muito assustador. Muito assustador. É bizarro o quão você está sendo perseguido por outra pessoa é assustador, mano. Não, Resident Evil, que é um jogo de susto, survival horror, né? Jogo de sobrevivência de terror. Não me dá tanto medo quanto esse jogo me deu, mano. Tipo, eu joguei 2 Resident Evil em sequência, basicamente, né? Eu joguei o Village e depois eu joguei o 4 Remake, tá ligado? E eles não me deram medo, tá ligado? Eu tomei um susto ali ou outro, jumpscare, tipo, você toma susto, não tem, é inevitável, tá ligado? Tipo, eu nunca vi uma pessoa não tomar susto de um jumpscare que não era esperado, tá ligado? Survival Horror eu acho que não dá medo, sinceramente. Tanto não dá. Dá um, tipo, não dá um susto sempre, né? Mas medo não dá, tá ligado? Mas Fears of Phantom dá medo. Tipo, medo de verdade, mano. Na moral, velho. Acho que tem nenhum momento que é de violência extrema nessa história. E tem muita creepypasta que, tipo... Tem muito jogo também, né? Que o terror... Ó, esse é meu jogo é de terror, guys. Aí você vai ver o jogo é só gore. Gore, 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 gore. É gore pra cá, gore pra lá, gore não sei o que. Tem um jogo de terror, entre aspas, né? Que é um gênero novo que tem surgido aí na Steam, né? Que eu acho que não vai ser tão explorado, porque acho que não tem muita gente que gosta disso, e também, tipo, provavelmente tocar nesses assuntos é meio bizarro também, né? Que é terror erótico, né? Que tem um jogo que eu joguei que ele é terror cósmico com erotismo. Ele não ele não dá tanto medo, tem uns jumpscare aqui e ali, tá ligado? Mas é muito bizarro envolver esse gênero, tá ligado? Tipo, e o jogo é basicamente, quando não tem gore, o seu personagem tá levando um boquete de um velho, tá ligado? Muito estranho, mano. Nada necessariamente paranormal. Porém, mesmo assim, ela cria um mistério
e cria uma situação de tensão que eu acho muito foda, cara. É uma coisa que poucas creepypastas conseguem. Pô, eu jogaria em live se desse, mano, porque o jogo, a história dele é muito legal, tá ligado? Tipo, eu gostei do jogo. Eu jogaria em live, mano. Mas é bizarro, mano. Não dá pra jogar. Só se for jogar lá no site azul. No site azul dá pra jogar. Quem sabe, né? Ano que vem a gente não faz uma live de Halloween jogando esse jogo lá, mano. Até zerar. Mano, eu quase zerei o jogo em cal, mano. Sem brincadeira, velho. Nunca joguei jogo de terror, mas a tela vermelha do PlayStation 2, quando o jogo não pega direito, dá medo, principalmente de noite. Pô, tem gente que tem medo da opening do PlayStation 1, mano. Eu nunca tive medo da opening do PlayStation 1. Eu tive PlayStation 1 quando era criança. Nunca tive medo dela. Mas eu achei muito engraçado quando eu descobri que tem pessoas que tiveram medo da tela do PS1, mano. Medo, meu louco, tô falando isso. É o quê? Sheila Zart é boa demais fazendo game de terror. Pior, né, mano? Em replicar, eu diria. Outra coisa que eu gosto muito dessa creepypasta é que dá pra você meio que, digamos, ver a história dentro da história, se você presta atenção nos detalhes que tem nela. Nossa, mas aí o texto tá tudo errado. A semana que passou entre o começo da história e a investigação do arquivo foi tempo suficiente para os vizinhos se mudar. O porão tinha a porta nova, pois era a única parte que precisava funcionar para manter possíveis vítimas do vizinho trancada lá. A sacola de plástico sendo lavada indica que ela provavelmente foi usada em um crime, talvez para sufocar uma vítima ou descartar parte de um corpo. Os móveis de cima estavam novos comparados com o resto da casa, pois... aqui tá falando que eu tentei ler, mas não vou conseguir ler, mas basicamente tá falando que era os vizinhos do cara que fazia os crimes, tá ligado? Eu sei que tem gente que não gosta dessa creepypasta, tem muita gente que fala que o fato do protagonista pular da janela quando escuta um barulho alto acaba meio que matando o clima. Matou pra caraca, mano. Como é que ele não morreu nessa, velho? Porque ele imediatamente se remove da situação de perigo. Eu não concordo com essa visão, mas eu consigo entender por que algumas pessoas... Leva até agora, Deco. Mano, quando o menino Thomas falou, pulei do segundo andar, eu imagino... Sabe aquele gif do Todo Mundo Odeia o Chris, que é o Chris sendo jogado pra fora da janela? Eu pensei isso na hora, mano. Eu pensei isso na hora, mano. Começou essa imagem na minha cabeça. Pessoas não gostam. Mas enfim, eu gosto pessoalmente e é uma creepypasta boa. O autor só cagou nela mesmo. Tipo, se o cara... Alguns detalhes dessa creepypasta tivessem sido alterados, ela com certeza seria muito melhor, tá ligado? Tipo, tem um ponto ali ou outro que ela é horrível. O cara pulando da janela é sacanagem, mano. Na moral, velho. Virou Resident Evil do nada. Histórias que eu realmente acho muito boas desse iceberg. As imagens de segurança mais estranhas que eu já vi. Pai, eu vi Barbie AVI. Arremessado da janela igual um bonecão. Morreu, acho que daria, mas sair de boa, assim, machucar algum osso torcido quebrado, acho que não dá. Então, né? Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural da Pensilvânia. É um trabalho chato. Tinha que ser na Pensilvânia. Mas é bem tranquilo e o salário é até que bom. Algumas semanas atrás, um cara novo começou a trabalhar aqui. Eu vou chamar ele de Jeremy. O Jeremy é esquisito. Ele tem uns 25 ou 26 anos e quase não fala, mas ele tem a risada mais arrepiante que eu já ouvi. O meu chefe e eu notamos isso, mas nunca foi um problema, então não há muito que a gente pode fazer. Os clientes nunca reclamaram dele e ele sempre fez o seu trabalho razoavelmente bem. Pelo menos até algumas semanas. Ah, morreu, acho que não. Dá. Se você quer de pescoço, dá, com certeza. O Drácula vai aparecer e botar gasolina. Não, esse aí é outro canto, mano. Isso aí é a Transilvânia. Isso aí é outro lugar, mano. Isso é outro lugar. Semanas atrás. Foi quando algumas coisas começaram a sumir.
Roubo de Sumir? funcionários pode ser um problema em qualquer estabelecimento que vende bens de consumo. E só uma pessoa trabalha por vez nesse posto de gasolina. É um lugar bem pequeno. Umas 2 semanas atrás, o meu chefe começou a notar que estávamos com pouco óleo de motor. No início eram alguns containers de cada vez. Depois, prateleiras inteiras e caixas do depósito. Logo, o carregamento Desculpa, chefe, era eu tomei tudo, tá com sede, mano. inteiros sumiam no dia seguinte em que os recebíamos. E era sempre logo depois dos turnos do Jeremy. O meu chefe checou as fitas das câmeras de segurança de todas as noites em que ele trabalhou, mas nunca conseguiu pegá-lo em flagrante. O Jeremy sempre trancava tudo ao fechar, e então o óleo de motor sumia no dia seguinte. O meu chefe geralmente leva as fitas para casa para tentar pegar o Jeremy roubando, mas a filha dele teve um jogo de softball ontem à noite, então ele me pediu para assistir a fita para ele. Ele me ofereceu pagar hora extra por baixo dos panos, então eu obviamente aceitei a oferta. Há 3 Também câmeras, aceitaria, pô. então ele me deu 3 fitas diferentes para checar. Tá escrito rola aqui. Imaginei que seria uma longa noite, mas eu tô tentando juntar dinheiro pras férias, então eu realmente precisava do dinheiro. Levei as fitas pra casa, coloquei em um velho VCR e me sentei. 2 dias atrás, a última vez que ele trabalhou, Jeremy começou às 4 da tarde. Faria esse Tudo acordo. pareceu bem normal no início. Ele contou o dinheiro no caixa, fez a troca com a garota que estava trabalhando antes dele e esperou por um cliente. A primeira pessoa que entrou foi a Sra. Templeton. O horário do vídeo marcava 4:03. Ela era uma cliente regular. Ela pegou seus cigarros e um jornal e pagou com uma nota de 20. Nada em comum ali. O próximo cliente foi um cara chamado Ron. Ele pilota uma moto. Geralmente vem a cada alguns dias. Ele encheu o tanque, pegou um pacote de carne seca, pagou com cartão de crédito e depois foi embora. Depois foi um cara com um chapéu de cowboy. Eu nunca tinha visto ele antes, mas temos muitos estranhos de passagem, como em qualquer posto de gasolina. Ele colocou $40 de combustível diesel, pagou com uma nota de 100 e seguiu seu caminho. Eu me recostei e suspirei. A única coisa mais chata que fazer esse trabalho é assistir alguém fazendo ele. A oferta do meu chefe foi suficiente para me manter assistindo, então eu só deixei a fita rolando. Tudo parecia bem normal. Eu tinha um pressentimento de que se Jeremy estivesse roubando o óleo de motor, ele sabia que estávamos desconfiados dele agora. Eu não esperava que ele fosse burro o suficiente para nos deixar pegá-lo em câmera. As coisas pareciam chatas e rotineiras até cerca de 5 horas. Às 5:03, a Sra. Templeton voltou. Eu pensei que ela devia ter esquecido algo, mas ela não esqueceu. Trabalhar em um posto de gasolina desse deve ser uma merda. Cara, trabalhar em posto de gasolina num geral deve ser uma merda, mano. Que tipo, você lida com todo tipo de gente, com certeza vai ter os caras que vai colocar a gasolina e depois você colocou a gasolina na hora que vai pagar, cadê o dinheiro? Não tem, né? Desgraça. Então, tipo, nossa, mano, os caras devem lidar com muito problema, mano. Fora, tipo, sei lá, é um trabalho que você fica 100% do tempo exposto na rua, né? Qualquer merda que dá na rua, você tá ali, de peito aberto. Tipo, tem vários vídeos de posto de gasolina dos caras, tipo, briga de trânsito que foi parar no posto de gasolina e acabou virando treta de bala, tá ligado? De tiro, essas coisas, sabe? Não é coisa de maluco o posto de gasolina, velho. Ela comprou o mesmo maço de cigarros de antes e o mesmo jornal. Ela pagou com outra nota de 20. Isso é estranho, eu pensei. Mas por outro lado, ela é um pouco distraída. Eu pensei que o Jeremy devia ter dito a ela que ela já tinha pego os cigarros, mas não é nada contra as regras vender a mesma coisa pra alguém 2 vezes. Foi quando o Ron entrou de novo. Ele comprou outro tanque de gasolina para sua moto. Aí o vídeo tá repetindo, calma lá. Novamente, e o mesmo pacote de carne seca. Ele pagou com seu cartão de crédito de novo. Eu até pensei, nada demais. Imaginei que fosse só uma coincidência estranha. A Sra. Templeton é esquecida,
E o Ron provavelmente tem mais de Eu com Alzheimer. uma moto. Foi quando o cara de chapéu de cowboy voltou. Eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Não pegue diesel, não pegue diesel. Eu me vi sussurrando pra minha sala vazia, mas ele pegou. Ele colocou $40 de combustível diesel e pagou com outra nota de 100. Cada movimento que ele fez foi idêntico à sua primeira visita. Até o jeito que ele coçou o nariz antes de sair. Ou esse cara é rico, tem muitos caminhões e acabou de se mudar pra cidade, ou algo realmente bizarro estava acontecendo. Eu continuei assistindo. Repetiu. Todos os clientes da próxima hora foram os mesmos de antes. Cada um. Eu tava seriamente apavorado. E então, às 6h03, a senhora Templeton entrou de novo. Ela comprou seus cigarros e jornal e pagou com uma nota de 20 de novo. Eu pensei que eu ia surtar. Eu só assisti mais meia hora antes de começar a avançar rapidamente o resto. Era tudo a mesma coisa. Cada cliente entrava exatamente nos mesmos horários. Exatamente com 1 hora de diferença. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Aquele filho da mãe sorrateiro do Jeremy tinha mexido nas fitas. Ele deve ter colocado um loop de sua primeira hora de trabalho repetidamente. Esse não era o caso. Há janelas em volta da área do caixa, que a câmera cobre, e eu assisti a luz do sol desaparecer conforme o tempo passava. Ô, louco. A rotina do Jeremy não se repetia. Ele varria, passava pano, reabastecia e fazia todas as tarefas exatamente como você esperaria, mas os mesmos clientes continuavam entrando. Eu estava em pânico. Mano, realmente, é os caras querendo zoar o Jeremy, coitado. É os caras querendo zoar o Jeremy, mano. Tá entrando as mesmas pessoas de 1 em 1 hora, mano. Que merda é essa, velho? Repetido não, as pessoas do bairro têm Alzheimer? Pode ser também, mano. Teoria aí. Algo estava seriamente errado com o que eu estava vendo. E eu não tinha explicação para isso. Avancei para quando ele trancou e saiu para o seu carro. Ele não tinha roubado nada. Mas continuei assistindo só para ter certeza. Avancei rapidamente uma última vez, para cerca de meia-noite. Exatamente, à 00:03. Do nada, o rosto do Jeremy aparece na câmera. Eu não quero dizer que ele moveu a câmera para o campo de visão. Eu quero dizer que, 1 segundo, a loja estava vazia. E no seguinte, seu rosto era tudo que eu podia ver. Caraca! Ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim. Eu tinha certeza. Eu gritei e procurei o controle remoto às cegas. Mas pra olhar pra você, ele tem que olhar pra câmera, né? Você tá vendo a imagem da câmera. Quando eu peguei, ele tinha sumido tão rápido quanto tinha aparecido. Um frame, ele tava lá. No seguinte, não tava. Minhas mãos estavam tremendo loucamente, mas eu coloquei outra fita. A outra câmera interna mostra a área dos fundos, perto do caixa. E eu seria capaz de ver como... O Jeremy tá dando uma de Springtrap. É, mano, vai te dar aquele oizinho de lado no FNAF 3, tá ligado? Ele subiu para colocar seu rosto na câmera daquele jeito. Avancei para 00:03, mas não havia nada. Eu teria sido capaz de vê-lo em pé em uma cadeira ou algo assim nessa fita, mas ele não estava lá. Não o vi entrar na loja depois que ele saiu. É como se ele não estivesse realmente lá. Ele não sabe o código de segurança e nenhum alarme foi acionado naquela noite depois que ele trancou. O que eu vi, no entanto, foi que à 00:03, o óleo de motor desapareceu da prateleira. Tudo. Ué? Igual ao rosto do Jeremy. 1 segundo tava lá e no seguinte não tava. Desliguei aquela fita e fui pra cama. Mas não peguei o olho. Meu corpo tava exausto agora, mas minha mente tava acelerada. Aquela fita foi sem dúvida a coisa mais arrepiante e perturbadora que eu já vi na minha vida. Eu trabalho em algumas horas. Meu chefe me pediu para levar as fitas de volta e deixá-lo saber o que eu encontrei. Mas sério, o que diabos eu vou dizer? Jeremy trabalha no turno de noite hoje, diretamente depois de mim. E o plano é o meu chefe chegar logo antes de eu sair e confrontá-lo comigo, já que supostamente eu seria quem o pegou roubando. Eu não tenho ideia do que vou fazer. Suponho que terei que mostrar as fitas ao meu chefe, mas eu não quero ter que assistir elas com ele.
Eu não quero ver algo assim de novo. Eu não consigo tirar da mente a imagem do... Mano, só chega e fala, chefe, tem um alienígena dentro da loja. Um alienígena. Os nossos vizinhos aqui estão tudo com Alzheimer, estão de uma em uma hora vindo comprar coisa. Jeremy tá de prova, ele pode falar aí. E de madrugada tem um farsante aí, mano, da Doppelganger. Jeremy só sorrindo diretamente para a câmera. Foi a expressão mais arrepiante que eu já vi no rosto de outro ser humano. De qualquer forma, eu vou tentar de novo pegar um último minuto de sono antes de ter que lidar com isso. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu depois. Atualização 2h49. Atualizando do meu celular, peço desculpas antecipadamente por qualquer erro. Meu chefe acabou de assistir a última das fitas. Sexta-feira, Play TV, e nós tá como? Tentando evitar o Jeremias de roubar o óleo de motor. Disse a ele o que esperar, mas você realmente não pode preparar alguém para algo assim. Ele está morrendo de medo, e eu ainda estou também, e o Jeremy já deve chegar às 4 horas. Abre o TikTok, já tem 2 peitão balançando. Mas é exposto ou não? É aquele AD de venda de pack de Telegram? Se for, eu já peguei esse AD aí, ô Chuquinho. Temos pouco mais de 1 hora para nos recompor, mas nenhum de nós sabe o que dizer a ele. Meu chefe disse que nunca notou nada assim nas outras fitas, mas o jeito que ele apareceu nessa me fez pensar que ele sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse que eu visse o que ele poderia fazer. Como se ele estivesse se exibindo ou algo assim. O jeito que ele sorriu para a câmera foi como uma criança mostrando um castelo de areia que acabou de construir ou algo assim. Não sei, provavelmente pareço louco, com certeza me sinto assim. Vou conversar mais com o meu chefe. Temos que nos acalmar e descobrir como lidar com isso. Eu vou atualizar de novo hoje à noite, mas tenho um pressentimento muito ruim sobre como isso vai rolar. Eu ia até dizer que o óleo de motor criou Atualização. vida e saiu correndo. Seria mais convincente do que dizer que o cara tá brincando de FNAF, então, né? 4h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas seu telefone foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Atualização. Eita. 5h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas seu telefone foi desconectado. Estamos chamando a polícia. Ué? Atualização. Ah, não. Ele entrou no loop também. Não. Ele entrou no loop, não. Ele entrou no loop, não. 18h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas seu telefone foi desconectado. Ah, eu acho que eu sei que vai ser o jumpscare. Vai ser a cara do Jeremy bem grande na tela. Estamos chamando a polícia. Atualização. 19h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas seu telefone... Essa creepypasta foi escrita em 2012. E ela não é apenas uma das únicas histórias boas pós 2011, como é também, na minha opinião, uma das melhores de toda a internet. Existe até meio que uma continuação dessa história, que é vista como a versão completa da história, mas eu prefiro acabar a história aonde eu acabei, porque eu acho um final mais... talvez mais macabro, e também porque a história completa é bem mais longa e... sei lá, eu não quero dedicar muito do meu vídeo a uma creepypasta só. Não, tá certo. Tá certo. Cucu sem... Cucu sem olhos, vai se ferrar. Como Tá sabemos, chapando. o canal Record é um canal relativamente bom, sempre inovando com programas novos e outras coisas. Eu adorava... Pô, mas pior que essa última creepypasta foi muito boa, mano. Putz grila, velho. Ele mesmo. Cara, é uma creepypasta muito boa essa da câmera de segurança, mano. O final com loop temporal acontecendo é muito da hora, velho. esse canal. Meu programa favorito era o programa do Gugu. Todas as tardes de domingo, eu parava o que estava fazendo para assistir pelo menos uma parte do programa.
Como diria o Rodrigo Faro. O chefe seria Siriguejo, Jeremy seria Bob Esponja, Lula Molusco seria o protagonista. É. Nossa, alguém podia adaptar isso numa animação de Bob Esponja, ia ser muito legal, mano. Dependendo do que tava fazendo, eu assisti o programa todo. Isso tudo até o dia 30/5/2010. Eu estava ocupado, não podia assistir o começo do programa e pedi para um amigo meu gravar, pois haviam rolando boatos que o programa iria acabar nesse dia. Nesse dia eu não estava com minha TV original, ela tinha quebrado e eu não tinha dinheiro para consertar. Ué? Então comprei a de um vendedor na web que se chamava Ais. A TV era velha, mas era a única opção. O vendedor dizia ter A lenda com o Gugu. E o fantasma é o Ais. ganhado em um programa de TV. Os programas dessa TV velha eram muitos de chiados até piscar em clarões ou escurecer a tela por falta de energia. Nesse dia estava escuro o dia como se fosse chover forte. Mano, E o jumpscare vai ser o Gugu, mano. Vai ser o Gugu no meio da tela com barulho alto. Choveu. Vai ser isso. A Mano. chuva atrapalhou muito a transmissão, mas mesmo assim continuamos assistindo. Depois de um tempo começaram a entrevista. Nesse momento, a luz piscou 5 vezes enquanto assistíamos. Depois parou. Logo no começo, já notei que estava falhando a imagem e parecia que a tela ficava escura. O volume começou a ficar baixo demais. Eu tive que deixar o volume no máximo. Ele dizia com delay. A imagem estava mais rápida que o áudio. Então, depois de dizer algumas coisas, ele falou o nome do cara que estava lá, que era Marcelo. A TV deu um estouro. Achei que iria queimar a esse ponto. Porém, havia duas coisas parecidas com olhos na tela que ficavam vagando muito claras no meio da escuridão, juntamente fazendo um som alto demais seguido de ruídos. Dessa vez eu ficava mais assustado. Depois disso, Gugu ficou repetindo a mesma frase muito baixo. Parecia estar estressado por não conseguir aumentar o volume de sua voz. Toda vez que ele fala Gugu é intancável, mano. A voz dele parecia uma voz de sofrimento. Ele fez isso por 5 minutos, até um grito me espantar. O meu amigo acabou derrubando a câmera e a imagem começou a tremer. Nessa parte não conseguimos gravar nada. Quando pegamos a câmera, apareceu uma imagem do Gugu muito escura e com ruídos altos e os 2 supostos olhos olhando fixamente para nós. Eu tentei me virar para trás, mas algo me impedia. Aquilo foi muito perturbador. Tem que ter uma creepypasta do Gilberto Barros gritando Aê, Cassinão! Tem que ter um... Não, ele tem que gritar Aê, Capetão! A falha ficou alta, me fazendo colocar travesseiros no rosto para não ver nem ouvir aquilo. Eu estava pálido. De repente, parou aquilo. Apareceu somente o Gugu com um sorriso apavorante na tela. A câmera foi virando aos poucos até aparecer o público, todos mortos, Nossa. com o mesmo sorriso do Gugu. Quando essa transmissão perturbadora acabou, comecei a chorar. Creepypasta de emissora de TV brasileira. O Danilo Gentili brincou sobre isso no Halloween alguns anos atrás. Sério? Por 3 anos, eu e meu amigo tivemos que passar no psicólogo. Até hoje o canal Record não funciona mais na minha TV. E tenho medo de ver ele em outro lugar. E me deparar com o macabro sorriso do Gugu sem olhos. O Gugu sem olhos. Ah, vai se ferrar, menino Thomas. O jumpscare que o cara me arruma, velho. A merda do Gugu. Merda do Gugu sem olho, mano. Se bem que isso é a cara dele fazer, né, mano? Vai se ferrar, mano. Mas tá aí, mano. Não fiz um vídeo de Halloween, né? Mas tem aí esse aí agora pra vocês, né, mano? Atrasado um pouco, né? Mas é isso aí, mano. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui na live junto comigo. E eu espero vocês numa próxima live, mano. No próximo vídeo, no caso, né? Ai, mano.
vai se ferrar. Muito bom, mano.